Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galilhetti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. O episódio de hoje vai tratar sobre a Comissão de Direito da Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria. E para falar sobre esse assunto, nós temos dois grandes convidados aqui, o Dr. Arno Ribeiro Rocha, que é membro da comissão, e o doutor Alexandre Sorato, que é presidente do Imetro de Santa Catarina, a quem eu vou apresentar daqui a pouquinho e já passo a palavra para as suas considerações iniciais. Antes da gente iniciar, no entanto, eu gostaria de fazer uma menção institucional ao doutor Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional e que nos permite a realização desse trabalho aqui nas comissões da OAB de Santa Catarina. Também gostaria de fazer um agradecimento e uma menção ao Dr. Douglas Dalmonte, que é coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC e que nos permite a utilização do estúdio CAASC para a gravação dos nossos episódios. Eu também gostaria de fazer uma menção especial a todos os membros da Comissão de Direito de Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria, que estão hoje aqui representados pelo Dr. Arno, mas que todos se sintam participando desse nosso podcast. Faço também uma menção especial a todos os nossos advogados e advogadas que venham a assistir esse episódio. Eu vou começar apresentando o Dr. Arno Ribeiro da Rocha, é advogado, fundador do escritório Stur Rocha, Propriedade Intelectual, possui formação e atuação em propriedade intelectual, direito contratual empresarial e startups, mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação pela UFSC, com MBA internacional em gestão executiva pela Faculdade Damásio e especializado em direito para startups pela FGV. É membro da Comissão de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria da OAB de Santa Catarina e atualmente ocupa o cargo de presidente da Comissão de Direito da Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria da 28ª Subseção da OAB de Santa Catarina. É membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Direitos contra a Propriedade Intelectual, diretor jurídico da Câmara Brasil-Portugal de Comércio, Indústria e Turismo de Santa Catarina e membro do Conselho Municipal de Inovação de Florianópolis e autor do livro, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho, Contrafação de Marca, análise jurisprudencial acerca dos critérios de fixação do quanto indenizatório, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E o doutor Alexandre Sorato é doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento, mestre em Engenharia de Produção e graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, possui especialização em metrologia e é pesquisador tecnologista do Inmetro Nacional, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, especialista em Direito Empresarial pela FURB e atual presidente do Imetro de Santa Catarina. Começaria então dando a palavra ao Dr. Arno para fazer a sua saudação aí ao nosso convidado e aos nossos colegas advogados e advogadas de Santa Catarina. Legal. Boa tarde a todos que nos ouvem e assistem, né? Queria agradecer o convite da OAB de Santa Catarina para poder participar desse podcast, ao doutor Alexandre também por aceitar o convite de vir estar aqui trocando essa ideia conosco, a convite da Comissão de Direito da Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria. Estou bem empolgado, acredito que vai ser uma tarde bem proveitosa, de muitos assuntos, muito conhecimento. Acho que essa troca de ideias é sempre muito relevante, temos muitos aprendizados. E é isso, uma honra também representar essa comissão. E vamos lá. Doutor Alexandre, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, doutor Edgar. Obrigado aí pelo espaço. Agradecendo também aqui o doutor Arno pelo convite, né, na comissão. Normalmente o Imetro é convidado para falar ou para consumidores ou para empresários, então é a primeira vez aí que a gente vai falar para um público tão selecionado, né, que são os nossos advogados aí de Santa Catarina e de todos aqueles que assistem, né, aí ouvem, né, o podcast Tribuna da Ordem, né? Então, muito obrigado, espero que a gente possa trazer aí alguma informação, legislação, né, da metrologia legal e da segurança de produtos no Brasil, e que eu acho que vai ser de
de valor assim para os nossos advogados. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Tenho certeza absoluta, né, que trazer um técnico da área muito nos auxilia, nós, advogados, para compreender melhor a legislação e todos os processos que estão envolvidos Sim, nesse campo, né, que é objeto de estudo da Comissão de Direito, Inovação e Propriedade Intelectual e Combate à a pirataria. Pirataria, né. Doutor Arno, vamos começar então, Vamos lá. falando um pouquinho da comissão, dos Legal. trabalhos da comissão. Dentre os objetivos da comissão, nós temos dois principais aqui que eu destaquei. Uhum. O primeiro é fomentar no meio jurídico catarinense a sensibilização e o debate dos temas concernentes ao direito à inovação, propriedade intelectual e o combate à concorrência desleal. E Certo. o outro é interagir com poderes e entidades e órgãos atuantes nas áreas de competência da comissão, objetivando demandar e auxiliar no alcance de uma melhor ou mais especializada prestação de suas funções. Perfeito. Então, hoje nós temos o Inmetro representado aqui, pelo doutor Alexandre, mas a pergunta para a gente iniciar, assim, como é que a comissão está se organizando, para levar a bom contento, né, realizar a bom contento esses dois grandes objetivos da comissão? Legal. A Comissão de Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria da OAB é uma comissão muito forte, costumo dizer isso, né? Eu participo da comissão desde 2018, sempre tive o interesse de estar próximo dessa comissão, pela temática e também por um fator muito importante, que é a multidisciplinaridade dos membros da comissão. Acredito que essa matéria é uma matéria bem ampla. A gente está falando de direito da inovação, estamos falando de propriedade intelectual, estamos falando também de combate à pirataria. Então, são matérias, né, que se complementam, mas têm um campo jurídico e de atuação, de certa forma, bem particular, né? Hoje a comissão ela conta com aproximadamente 80 membros, advogados e advogadas, né? A gestão iniciou em abril deste ano, com a presidência do Dr. Fernando Miller e vice-presidência do Dr. Hugo Leonardo Leitão, né? A comissão tem por cronograma uma reunião mensal, onde foi organizada para fazermos sempre com uma parte educativa. Então, nós temos sempre uma palestra, né, com um convidado de fora ou com algum convidado membro da comissão, para poder trocar uma ideia e apresentar algum tema relativo a essa temática. Então, já foram 6 eventos. Esses eventos ocorrem às vezes no canal do Instagram. Então, além dos membros, né, dessa comissão, que é uma comissão para advogados, também a sociedade tem a possibilidade de estar acompanhando esses debates, né, e acompanhando também a fala desses nossos convidados. Temos professores convidados, temos juristas, temos advogados especializados e também temos, às vezes, representantes de alguma instituição. A comissão, ela tem, né, por um dos seus deveres sempre estar buscando se aproximar ou quando ser uma base de apoio para a presidência, para a diretoria da OAB, quando tem um assunto dessa temática, né? Temos também como um dos nossos interesses estar promovendo, né, a parte educativa, promovendo eventos, trazendo essa provocação, porque a gente julga que é muito importante, por ser uma matéria um pouco, né, um tanto especializada, que a gente até conversou ali no off, não é todo o advogado, não é todo o cidadão que tem conhecimento sobre a matéria de propriedade intelectual, está mais próximo, às vezes, de um ato de pirataria, mas não, né, não tão próximo da questão mais jurídica e técnica referente à propriedade intelectual. Então, a comissão vem trabalhando fortemente, né, na promoção, né, no apoio institucional, no apoio jurídico também dentro do ecossistema de inovação, que a gente julga um ecossistema de inovação muito pulsante, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, né? Teve uma crescente significativa. Então, a gente vem trabalhando e projeta novos eventos, novas ações para o ano que vem, já que o ano já estamos, né, terminando este ano, mas eu penso que foi um ano muito proveitoso, muito produtivo. Estamos com fortes expectativas para atuar também, né, no ano que vem. Muito obrigado.
Doutor Alexandre, o senhor que é o convidado da comissão hoje, poderia explicar para nós um pouquinho, a sua atuação como presidente do Imetro de Santa Catarina e a sua participação no Inmetro Nacional? Afinal de contas, né, essas duas siglas que são muito parecidas, elas têm alguma relação? Enfim, como é que elas se comportam aí no meio jurídico nacional? O Imetro de Santa Catarina e o Inmetro Nacional, eles têm forte relação, são instituições diferentes, apesar de serem quase homônimos, né? Mas o Inmetro, o Nacional, e a minha relação com eles, eu sou servidor de carreira do Inmetro, né, Nacional, ele é o órgão responsável por estabelecer as regras, por criar os regulamentos, toda a legislação de medidas, toda a legislação de segurança de produtos, ela é emitida pelo Inmetro. Só que o Inmetro, sua sede fica no Rio de Janeiro, ele não tem braços para atuar num país como o Brasil, de dimensões continentais. Então, ele precisa estabelecer convênios para delegar parte de suas competências. E a parte que ele delega para os estados é justamente a vigilância de mercado, é aquele trabalho de fiscalização, de visitar estabelecimentos comerciais e industriais para combater irregularidade de produtos, produtos contrafeitos, falsificação e por aí vai. Mas o Imetro, então, de Santa Catarina, é o órgão ao qual eu estou à frente agora no momento, então eu pedi a minha cessão do Inmetro Nacional para poder assumir a presidência do Instituto de Metrologia de Santa Catarina, que é o Inmetro SC. Então, deixei de trabalhar na emissão de regulamentos para agora trabalhar lá na ponta, no Instituto de Santa Catarina, que é o órgão delegado do Inmetro Nacional para fazer esse trabalho em nosso estado, e no Imetro de Santa Catarina, então, a gente atua em duas grandes vertentes. Uma delas no controle metrológico legal. O que que significa isso? É ficar de olho nas medidas e nas medições. Então, todo aquele instrumento que está no nosso dia a dia, que faz algum tipo de medição, por exemplo, uma bomba medidora de combustível, quando você vai abastecer o seu carro, é esse trabalho do Instituto de Metrologia de Santa Catarina que vai eh, assegurar que você está recebendo a quantidade certa de combustível pela qual está pagando. A gente faz aquela verificação metrológica nas bombas medidoras, né? Outro exemplo de instrumento de medição que está no nosso dia a dia são as balanças, que vão desde as balanças de supermercado, passando por balanças que pesam veículos nas estradas e até aquelas balanças de precisão que estão lá nas farmácias de manipulação, pesando quantidades, né, muito pequenas de princípios ativos que vão nos medicamentos que a gente manda manipular. Só para citar dois exemplos de instrumentos de medição. Uma outra área muito importante do Inmetro, ainda nessa parte de medições, é com relação à fiscalização de produtos pré-embalados, né? O que que é isso? São produtos que já são medidos na ausência do consumidor e que são colocados à venda já empacotados, já com uma indicação quantitativa. Então, quando você vai no supermercado, você vai em qualquer estabelecimento que você vê uma gôndola repleta de produtos expostos à venda, eles já devem estar com a sua indicação quantitativa. O que que significa isso? Você vai olhar na vista principal e você vai encontrar a quantidade em peso, que a gente chama, o Inmetro chama de massa, mas para o consumidor entender é o peso, né? Você vai encontrar, se não é o peso, é o volume, se não é o volume, é o número de unidades que vem dentro daquele pacote, se não é o número de unidades, pode ser as dimensões, o comprimento, a largura, a altura e por aí vai. E para não deixar, então, de fora, nós temos uma segunda área do Inmetro que é tão importante quanto essas duas primeiras, instrumentos que medem e produtos pré-embalados. Nós temos também aqueles produtos que, se não forem produzidos obedecendo determinados requisitos de segurança, eles podem oferecer um sério risco ao cidadão, ao usuário. Então, é a área que a gente chama da segurança de produtos, da qualidade. Qualidade, mas uma qualidade mais focada na segurança de quem vai consumir. E aqui é onde a gente encontra a maior parte de produtos piratas, de problemas com relação aí à propriedade Uhum. industrial, à propriedade intelectual, né. Eu acho que dá para a gente conversar um pouquinho, depois a respeito dos cuidados, né, que nós, enquanto consumidores, ou até mesmo aqueles advogados que vão trabalhar em causas, né, para uma empresa, para defender uma empresa, ou até mesmo um consumidor que se sentiu lesado, ele possa então entender melhor até onde vai essa legislação e o que que a gente pode, argumentar, vamos dizer assim, num processo judicial, né. Uhum. Também acho que está bem entendido, mas para a gente ir situando, né, o nosso ouvinte, o nosso espectador, um pouco mais nos trabalhos da comissão, Uhum. ela, enfim, tem três frentes de análise aqui, né? A inovação, a propriedade intelectual e o combate à Perfeito. pirataria, né? O doutor Alexandre falou aqui mais sobre combate à pirataria ou
né, contrafação, enfim, Isso. ou regulação, né? Mas eu gostaria que o Arno falasse um pouquinho para a gente, o doutor Arno falasse um pouquinho para a gente, né, sobre o direito da inovação e propriedade intelectual. Qual é o estado da arte no Brasil hoje desses dois grandes ramos do direito? Legal. Eu não consigo, né, distanciar a inovação da propriedade intelectual. Eu acho que são matérias e direitos que caminham de forma conjunta. Trazendo mais para uma distinção referente ao direito da inovação, talvez a gente consiga contextualizar a inovação como uma matéria de política pública, né? Então, a comissão ela tem uma forte atuação dentro do direito da inovação, justamente para se aproximar dessas instituições, né? Se aproximar do campo legislativo, político, para poder, como base, né, auxiliá-los, né, nessa construção jurídica dentro desses campos, dentro dessas políticas. Hoje nós temos no Estado o que a gente chama de uma tríplice hélice, né, que é a universidade, é o governo e as empresas privadas atuando diretamente pelo fortalecimento do ecossistema da inovação. Então, o campo jurídico, os profissionais do direito especializados, eles têm um papel fundamental, né, nessa construção técnico-jurídica de aproximar dessas instituições para poder auxiliar, né, com as suas expertises, com os pareceres técnicos, dessa construção desse grande ecossistema. A propriedade intelectual, ela é um campo do direito, né, que ela é bem ampla, né? A gente fala em propriedade intelectual, mas ela tem algumas subdivisões: propriedade industrial, direito marcário, direito de patente, né, o direito de software. E aí na propriedade intelectual também vai ter o direito do autor. Então é um segmento que tem as suas especialidades e não é todo o advogado que trabalha com toda a matéria, por conta, né, dessas particularidades. Então os escritórios dos advogados normalmente acabam se especializando na maneira de atuação para poder atuar dentro desse mercado. A comissão ela também tem essa característica dessa amplitude. Então, nós temos membros mais voltados com uma especialidade na área de inovação, na área também, uma atuação no campo de startups, dentro desse ecossistema de inovação, e também temos uma atuação dentro do campo da propriedade intelectual, dentro das suas vertentes e das suas especialidades, né? E o combate à pirataria, ele reflete de forma significativa nas questões de propriedade intelectual, por vezes é a matéria que ali está sendo, né, sendo causa de algum ilícito. Então, tudo que envolve essas matérias referente à contrafação, que é o uso indevido de marca, o uso não autorizado de direito autoral, a, dentro do campo da pirataria, que é um campo mais amplo, né? A pirataria ela tem uma amplitude bem maior, porque já trazem questões relacionadas à importação, exportação, distribuição, né? Tem um efeito significativo dentro da sociedade, dependendo do produto que ali está sendo pirateado, né? Então, a comissão tem por essas bases, né? Auxiliar, se aproximar das instituições, né? Para fazer essa construção conjunta, porque tem essa especialidade, tem esse grupo seleto multidisciplinar de profissionais, né, de advogados e advogadas que têm a capacidade técnica jurídica de estar construindo, né, de forma conjunta, de forma lado a lado, essas políticas que vêm sendo significativas para a construção do ecossistema de inovação, principalmente aqui no estado de Santa Catarina. Então, a comissão ela tem sim essa atuação muito forte, muito próxima, e eu acredito que é de grande valia, né? Eu faço parte da comissão justamente para aprender inicialmente, para contribuir também, né? E estar próximo dessa construção, fazer parte desse processo. Isso. Esse tema, né, de combate à pirataria ou, vamos falar assim, de proteção da propriedade Sim, intelectual, ele não é um tema exclusivo do Brasil. Acho que isso é uma preocupação mundial. E a minha pergunta é, né, se, ah, digamos assim, falando, tratando de políticas públicas, e que para mim é uma coisa, e legislação, que é certo. outra, né? Se o Brasil vai bem, não sei
gostaria de ouvir a opinião do doutor Arne, também a Tá. opinião do doutor Alexandre, né? Entende? Para saber se realmente, né, o Brasil está dentro dessas linhas internacionais de pensamento sobre essa questão. Até porque hoje não existe mais fronteiras físicas, né? Exato. Então, normalmente, a pirataria de uma marca, por exemplo, a marca, sei lá, está Sim. sediada nos Estados Unidos e o crime acontece aqui no Brasil. Como é que mundialmente há essa interação e como é que o Brasil está se posicionando em relação a isso? Eu vou deixar até a resposta para o Uhum. doutor Aaron, só gostaria de fazer uma pontuação, né? A minha opinião, né? E agora não mais gestor público, vamos colocar assim, né? A gente precisaria sim de robustecer um pouco mais os mecanismos de combate à pirataria no país. A gente, quando olha os números, né? Que são os prejuízos que são gerados para a indústria nacional por conta da pirataria são absurdos, assim, são coisas na casa dos bilhões, né? Sim. Cada setor tem de bebida, tem do vestuário, enfim, a gente vai ficar horas aqui só para elencar os prejuízos gerados por esse trabalho. E o Inmetro, por mais que eu, né, já coloquei aqui no início da minha fala que o Inmetro é um órgão que ajuda no combate à pirataria, mas ele não nasceu para isso, né? Ele não é um órgão específico. Quando eu falo que a gente precisa ter políticas públicas, quem sabe até ter realmente instituições especializadas para isso. Aqui em Santa Catarina a gente tem um Conselho de Combate à Pirataria, o Conselho Estadual, Sicop, né? mas é o Secop, mas ele é um órgão estadual. Foi iniciativa aqui, o doutor Jair dedicou anos de sua vida a consolidar e realmente hoje ele é um órgão bastante atuante, que integra várias instituições. A gente precisaria isso a nível nacional, a gente Sim. precisaria que todo estado tivesse o seu, a gente precisaria que os principais municípios, as grandes cidades tivessem o seu Conselho Municipal de Combate à Pirataria e todos trabalhassem em sinergia. Como eu falo, né, o Inmetro ele fiscaliza mais de 600 itens. Mas assim, são poucos os itens em que a gente fiscaliza e consegue combater alguma pirataria. A maioria está em itens que, por exemplo, em bebidas, não é responsabilidade do Inmetro. O Inmetro fiscaliza a quantidade. Até agora, se aproximando do Natal, a gente começa a fiscalizar espumantes e algumas outras bebidas mais consumidas, mas a gente fiscaliza a quantidade, né? Ah, Quando a gente vai fiscalizar algo que realmente ele... Por que o Inmetro acaba identificando e combatendo pirataria? Porque a pirataria ela não cumpre as regras, ela não cumpre as normas. Então, é um produto que não vem com as especificações que devem ter, o material elétrico, ele vem com material ferroso, ele não vem com as indicações, vamos dizer assim, as informações que o consumidor precisa ter. Quando tem certificação compulsória que deveria ter o selo de Inmetro, ele é falsificado. Então, assim, a gente acaba identificando a pirataria, mas eu diria que não é o mote, né? Não é a função do Inmetro, né? Claro que a gente faz esse trabalho e ele acaba acontecendo, mas eu diria que a gente precisaria ter, de fato, políticas públicas e instituições mais diretamente voltadas a fazer esse trabalho de Sim. fiscalização e de combate. O doutor Alexandre, até se me permite aqui trazer um ponto aqui que eu acredito que seja um ponto legal para a gente conversar. Quando a gente fala em combate à pirataria, né, à falsificação, até estava falando com o doutor Edgar ali em off um pouco antes, é difícil a gente fazer uma atuação de um órgão único, né? Normalmente essas ações que nós temos, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, verificando em loco, né, acompanhando de perto, é, é a soma de algumas instituições, né? Isso. Procon, a polícia, Isso, polícia Receita rodoviária, Estadual, Receita Receita Estadual, Federal, o Sicop, na pessoa do Conselho isso. Estadual, né? E sempre acompanhado também da comissão, que sempre, quando possível, está acompanhando de perto essas ações. Mas porque eu acredito que é uma construção que se complementa, né? Existe a questão de identificar o produto falsificado, a fiscalização, a apreensão e depois também a parte técnica para poder ter uma efetividade depois, num futuro, na questão de processo também. Sim. Porque daqui a pouco existe uma deficiência na identificação que acaba prejudicando. O Inmetro também, né, tem esse papel de auxiliar na identificação e depois de algum relatório técnico para poder... Sim, doutor Arno, quando o produto vamos dizer assim, ele está abarcado pela legislação metrológica ou de avaliação da conformidade nacional, tem tudo a ver com o Inmetro. Então, a gente pode sim emitir pareceres e ajudar a identificação de um produto que posteriormente pode ser até identificado como uma falsificação, vamos dizer assim, né, para usar um termo mais Uhum. de fácil entendimento da população, né?
Só que, assim, o Inmetro ele acaba ficando muito limitado, né? Como eu falei, são Uhum. 600 produtos e, digamos, deve ter 10 ou 15 ali. Vamos botar aí produtos têxteis, brinquedos, é um produto que tem muita falsificação e que a gente Sim. vai fiscalizar, já vem fiscalizando ao longo do ano e a gente intensifica na véspera do Dia das Crianças e também na véspera de Natal, né? Então, sim, o Inmetro faz esse tipo de serviço e, por vezes, já trabalhou em parceria aí com outras instituições, como o doutor Arno Uhum. colocou, o PROCON, Polícia Militar, Polícia Civil, o próprio IGP, né, Instituto Geral de Perícias, que precisa se fazer. Muitas vezes o IGP tem dificuldade porque ele, para fazer uma perícia para saber se um óculos, por exemplo, ele é uma bolsa, enfim, é verdadeiro ou não, ele precisaria ter o produto original, ou Original. pelo menos especificações muito claras e de fácil cara crachá, né? Sim. Senão não tem como você fazer essa identificação. Mas o Inmetro, sim, ele participa, já participamos de várias operações do Secop. A gente atua naqueles produtos que a gente tem, né, competência Uhum. legal. Então, aí, alguns eletrônicos, onde o Inmetro exige que o plug esteja no padrão brasileiro, que o plug seja certificado e que tenha a marcação do Inmetro. Ele não pode ter material ferroso, ele tem que estar nas dimensões corretas, né? Brinquedos, eu já citei. Uhum. Os próprios produtos têxteis, apesar de não ter uma certificação compulsória no Brasil para produto têxtil, por exemplo, para roupas, vestuário, onde é um item de bastante alvo de, né, de falsificações, nós fiscalizamos a composição têxtil. Existe regulamentação na área da segurança de produto que diz que o produto têxtil tem que trazer para o cliente, para o consumidor, a informação. eh, e aqui eu não me refiro a tamanho ou métodos de lavagem, mas sim a composição têxtil. Tem pessoas que têm alergia e elas precisam, então, conhecer que fibra que ela está comprando, até para não comprar gato por lebre, né? A gente sabe Sim. que tem fibras que são bem mais caras do que outras, então o consumidor precisa ter isso. Além de que esse trabalho também combate a concorrência desleal, mas aí já seria assunto para uma outra comissão. Mas, enfim, quando a gente combate a pirataria, a gente está combatendo totalmente a Concorrência concorrência desleal. desleal, né? Tem relação direta com a questão da propriedade intelectual, a partir do momento que a empresa, né, o empresário ou o autor tem a propriedade sobre o seu ativo, né? E a partir do momento que é usado sem a sua autorização, colocando no mercado e assim trazendo de alguma forma algum benefício, acaba tendo o ato da concorrência desleal, né? Sim. Outra questão também que eu avalio é um pouco da alteração do comportamento da pirataria e das contrafações, né? Antes, no cenário um pouco lá atrás, a gente tinha muito forte a questão dos CDs, né, e das roupas, né? Hoje a gente já vê que novas práticas estão inseridas dentro do mercado e essas práticas extremamente perigosas, né? Que trazem possíveis, ou com certeza trazem, né? Uma relação com a saúde pública bem preocupante. Nós tivemos aí recentemente no Brasil os episódios das bebidas adulteradas, né, Uhum. falsificadas, que também não é uma prática deste mês ou desses últimos meses, é uma prática que já tem no mercado, que é de difícil combate também, né? A questão da falsificação de medicamentos, a questão Medicamentos. de suplementos, né? Questões, então, diretamente ligadas à saúde, né? Ao corpo, que acaba tendo um consumo muito expressivo, mas que nem sempre vem à tona para dentro desses debates. Então, eu acredito que a gente vê a pirataria de uma forma, a população vê de outra, o consumidor também tem o seu olhar, mas de fato tem que ter uma força-tarefa para poder ocupar esse mercado, né? Esse mercado de ilícitos que acabam gerando consequências muito graves para a sociedade, para as instituições, né? A gente sabe que os números de algumas pesquisas, de alguns órgãos, identificam que o mercado ilegal e irregular, através dessas práticas, acabam financiando muitos dos outros delitos que ocorrem no nosso país, né? Então, às vezes a gente acha que é só comprar uma camisa falsificada, é só, né, comprar um brinquedo, Está ou é comprar, alimentando uma cadeia, né? comprar um perfume ali mais barato, um óculos, né? Mas na verdade isso aí tá gerando um ciclo, né? Igual o Alexandre falou, é uma cadeia. É uma cadeia de consumo, uma cadeia de distribuição e acaba financiando outros tipos de atividades irregulares que é difícil de combater e de identificar. Então, eu trago que além dessas instituições, desses grupos, a OAB, né, as instituições também que trabalham com isso, teria que ter um trabalho muito forte pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo municipal, a questão da educação. Eu acho que está dentro
das salas de aulas também, essa mudança de comportamento, principalmente para poder identificar esses riscos. Às vezes não é só uma vantagem de estar comprando algo mais barato, às vezes é colocando a sua própria vida e a vida dos seus entes queridos em perigo, né? Exatamente. Porque os estudos dizem, né, e na prática a gente identifica que muito produto falsificado causa, o consumo causa morte, né? Ou causa grandes estragos na saúde. Sem falar do meio econômico, né? A questão dos empresários que investem significativamente para a sua elaboração, construção, inovação, produção, e aí tem os seus produtos, né, falsificados, colocados no mercado por outras pessoas sem as suas devidas autorizações, que acabam gerando impactos significantes dentro da economia nacional, mas também dentro dos modelos de negócio dessas empresas que, por muitas vezes, não a conseguem mais se levantar, né? Exato. Pega um produto aí, uma forte gama, porque tem a questão do prejuízo, né, pela falsificação e também pela questão eh, do produto e da qualidade, né? Eu acho que o Inmetro tem muito de É. verificar essa questão da qualidade também por conta disso. Às vezes o produto daquela marca não é o produto legítimo, o original, né? E de baixa qualidade, que às vezes é um tecido ou é um composto químico que acaba prejudicando, né? Uhum. E nem sempre o consumidor identifica que aquele produto é falsificado, porque existe uma dificuldade muito grande, né, no campo Sim. da identificação, né? Então, tem produtos que o consumidor tem conhecimento e sabe que aquele lugar não é o apropriado para venda, não é o autorizado, ou que aquele valor está muito abaixo do valor de mercado, Uhum. mas também, às vezes, ganha de presente, né? E aí também não sabe como identificar. Então, eu acredito que teríamos sim de fortalecer essa temática e ir para a parte educativa, né? Eu acho que é de suma importância, porque é um problema bem antigo, é um problema que tem um impacto significativo na questão política, na questão econômica e na questão social também, né? Também. Então, não é simplesmente olhar a propriedade intelectual para um nível privado. Existe uma amplitude muito maior que está dentro das relações da própria sociedade. Então, Uhum. esse trabalho precisa ser feito, eu acredito muito nisso, né? Porque precisamos melhorar essa questão da educação, aproximar eh, a comunidade, a sociedade desses conceitos legais, esses conceitos práticos de comportamento também, para que a gente possa melhorar a questão do combate à pirataria no Brasil, porque é grave, né? É. Não é só a camisa falsificada, a gente sabe que acaba fomentando, né? Muitas coisas muito mais graves aí que daqui a pouco tem uma responsabilidade direta e a gente acha que não tem aquela responsabilidade por aquele É. ato que a gente está praticando, né? Eu vejo assim que iniciativas como essa, como um podcast mesmo como esse, são importantíssimos, porque quer queira, quer não, uma classe, né? Os advogados, mas enfim, um podcast que é ouvido, né? Assistido, tem Uhum. uma audiência que é bem maior. Iniciativas como essa são importantes para ajudar nesse processo de educação. É Sim, óbvio que a gente precisa ter políticas públicas, federal, estadual, municipal. Aqui em Santa Catarina, eu acho que é um dos estados que mais tem se mexido com relação a esse combate à verdade. Uhum. corrupção, tem sido exemplo para outros estados, mas ainda é pouco quando a gente, né, a gente tem que botar nossa régua lá em cima, tem que Sim, se comparar aos melhores, né, mundo afora. E eu vejo assim, eu concordo plenamente com o que o doutor Arno falou, é a questão se a gente trabalha na educação, na conscientização do consumidor, e esse consumidor automaticamente ele reduz, elimina ou para de consumir produtos falsificados, uhum. pirateados, a gente acabou com o problema, porque se você não tem para quem vender, você não vai falsificar, Produzir, você não vai trazer. Uhum. E outra, né, como o doutor Arno falou, isso não é só, eu vou comprar essa camisetinha aqui, esse óculosinho ali, aquela bolsinha lá, e aquilo ali ele está alimentando, é um crime que extrapola aquilo que a gente consegue enxergar, né? Na maioria das vezes, quem trabalha com falsificação são instituições que já têm braços, até Sim, mesmo em narcotráfico, sim. enfim. E aqui a Grande gente vai longe, produção, né? Se é. você for Uhum. puxar, você vai vendo que é uma cadeia, né, de instituições que trabalham com esse fim, né, de obter vantagem Sim. indevida, né? Acho que é por aí. Complexo, é complexo. Complexo.
Os senhores estavam falando aqui, eu estou pensando, estou me colocando aqui na posição do consumidor, Sim, né? Doutor Arno falou, bom, tem vezes que o consumidor não consegue identificar, tem sim. vezes que o perito tem Também não. dificuldade, tem Então, dificuldade para identificar se tal e tal produto É são, fato? se eles são originais ou não. E eu acho que assim, institucionalmente falando, né, em termos de políticas nacionais ou políticas internacionais, eu acho que esse é um problema que existe sim, Desde sempre. desde sempre, desde né? sempre. É, Doutor Edgar, quando a falsificação ela é muito barata, vagabunda, qualquer um identifica. A minha filha é, sabe quando a boneca é original ou Sim, não é. Né? Só que às vezes, hoje nós temos réplicas que são perfeitas, perfeito, né? Você perfeito. sabe, e aí vou pagar 100 mil num relógio que de repente ele valeria 10, é uma falsificação bem feita, vale 10, e você começa, mas como é que você vai eh, você precisa desse trabalho de perícia para poder Exato. identificar e coibir esse mercado, né? E o consumidor não tem as ferramentas para ele saber se está comprando um produto original legítimo ou uma falsificação Não perfeita, uma tem. réplica perfeita, né? Então, isso é perigoso, Isso sim, é. e é esse que a gente tem dificuldade, mas fica cada vez mais difícil para o consumidor comum É. identificar. Para o perito, às vezes, já é difícil, como o doutor Edgar colocou, né? O doutor Alexandre sabe que semana passada teve o evento do Procon, a doutora Michele estava à A frente disso, capacitação, captação, os nossos Procon técnicos capacita, né? participaram, Eu assim, estive lá com o doutor Hugo, vestuário, bebidas, falaram bastante nisso. estive lá um Legal. dia falando um pouquinho sobre as comissões lá, o trabalho da comissão, e aí tive a oportunidade de assistir algumas palestras de alguns profissionais, justamente trazendo essa questão da identificação dos produtos falsificados. E aí, por vezes, ele falava assim: olha, tem duas camisas aqui, pegam as duas, o que que tu acha? É difícil, tá? Difícil. É difícil, as réplicas Imagino. estão cada vez As mais. bolsas estão perfeitas. Então, assim, são códigos ou linguagens ali escondidas que são capazes de o perito identificar ou uma numeração, um número Uhum. de série ou alguma ferramenta justamente para verificar. E aí ele falou, é cada vez mais difícil a identificação, né? Tá bem complicado. E também tem uma outra questão, que é a questão do material técnico para identificar esses produtos que também são caros. Então, não é o consumidor, às vezes, final, ou qualquer ato que vai conseguir ter aquele material para fazer aquela medição, para poder identificar se aquele produto que está sendo consumido, né, é falsificado. Aí falaram na questão da criação de um aplicativo que pudesse ser capaz Hum, de popularizar esse sim. instrumento como verificação, achei bem legal. Acho que a gente encaminha para esse norte também, mas é complicado, justamente É. por essa perfeição aí dos produtos cada vez mais, né? O Inmetro até desenvolveu um aplicativo chamado Inmetro na palma da mão, que ele está iniciando agora para identificar a falsificação de selos de capacete, Olha, cilindros de GNV e extintores de incêndio. Mas uhum, são três. O capacete até talvez aconteça a tal da pirataria, né? Mas extintor de incêndio, cilindro de GNV já não. Mas, enfim, são três itens de mais de 1.000 que hoje está abarcado pela legislação de qualidade, de regulamentação sim, técnica do Inmetro, né? Então, é algo que. Por quê? Porque não dá para você fazer um QR Code para todo mundo aí. Não é assim. não, Não é assim que a banda toca, né? Então, imagina no processo de produção você começar a inserir marcações que possam depois provar que aquele é um produto original, né? sim. Então, tudo isso encarece e, enfim. E até uma das passagens lá das palestras, tem uma preocupação das marcas em divulgar um coquí, por exemplo, do que é o. Porque justamente a publicidade das características do produto original vão vão ser ajudar. usados para que os produtos falsificados sejam produzidos sobre aquelas diretrizes. Então, eles falaram muito na questão de sempre estar mudando os requisitos, né, para que possa Uhum. cada vez mais complicar a vida dessas pessoas que trabalham dentro desse mercado ilegal. Mas é uma complexidade muito grande. Eu penso também que, falando agora mais de política pública também, eu acho que falasse muito bem, né, uma lista muito grande de ocorrências e de produtos, né, que estão hoje no mercado, talvez é uma campanha, uma prioridade, identificar uma prioridade, né, para que Uhum. começasse um trabalho para poder verificar, para estancar ou para educar, começar por Uhum. um, né, por algo que seja mais prioridade mesmo, porque cada vez mais as práticas vão se diversificando
né? A gente sai do produto físico para o produto digital, que é uma complexidade muito maior, né? Estava falando o doutor Edgar antes lá, quem estudava a falsificação física hoje vai ter que se atualizar por conta das práticas dentro do mercado digital, Já estamos tendo problema no no e-commerce, e-commerce, né? as Porque, plataformas, exato, porque é uma dificuldade grande. é, Eles não querem ter responsabilidade. Não, mas a gente é como o supermercado. Eu boto lá, a responsabilidade é eu sou do só a prateleira, cara. não Tá é, né? difícil, mas a gente está Tá conseguindo tendo esse diálogo, avançar, já está tendo. Todo evento que o Inmetro faz, é, porque tem plataforma vendendo o selo do Inmetro. Pois então. Aí tá de sacanagem, né? O ser do NPI também é. Então a gente tem conseguido, algumas mais abertas a conversar, mas ainda assim resistentes em Sim, implementar alguma coisa, porque que a gente acha que é fácil, mas uma plataforma dessa são milhões e milhões de produtos por dia que eles colocam, então uma tem que rotatividade ser muito feito por grande, né? inteligência artificial, A identificação, né? reconhecimento de imagem, tem que ser um robô para fazer isso, não dá para querer botar, porque aí um batalhão de call center vai ser pouco para limpar as Não, plataformas, tem que difícil. ser tudo eletrônico e eles estão trabalhando nisso, espero que tenham solução rápida aí, porque Precisa, né? É tá puxando necessário, né? muito mais do físico pro e-commerce, como o senhor falou. Com certeza. E nesse contexto, doutor Alexandre, eu ainda estou pensando aqui como consumidor. Sim. Bom, estamos chegando no final do ano, né? A gente está gravando em novembro esse aqui, mas o episódio vai rodar em dezembro, então ainda vai dar tempo né, dos nossos ouvintes e espectadores tomarem alguma precaução. Uma coisa, eu acho que é o remédio falsificado, Sim. né? Normalmente a pessoa que vai comprar remédio vai numa farmácia, enfim. Sim. Agora, no final do ano a gente vai comprar nas lojas físicas ou a gente vai comprar em Plataformas. plataformas digitais. E aí eu comprei lá uma caneta esferográfica falsificada. Escreveu? Não. Se escreve, E aí? Eu, como consumidor, aonde que eu vou reclamar? eu diria até que talvez o doutor Arno tenha a resposta mais específica, mas normalmente o Inmetro, o que que diz? Eu sempre, primeiramente, tenta resolver com quem te forneceu, Sim. né? Na maioria dos casos não vai ter solução, então ele pode subir para né, abrir um processo na própria plataforma que expôs o produto à venda, às vezes também não consegue, e aí então ele vai passar para um órgão de defesa do consumidor. Exato. No caso, como eu falei, o Inmetro é muito limitado, ele só pode atuar se tem regulamentação vigente. Uhum. É como eu falei, são menos de 1.000 produtos hoje que são abarcados pela legislação de segurança e mais alguns milhares na legislação de medidas. Então, medidas a gente é muito mais atuante, né? Se você comprar lá botou gasolina no carro, o tanque do carro cabia 50, o cara botou 55, é com o Inmetro, pode chegar lá que diretamente com o Inmetro, tendo a nota fiscal, a gente vai fazer a fiscalização, enfim, vai dar todos os subsídios para O IMET tem esse poder de polícia, tem então? poder de polícia administrativa, Isso eu não sabia. autua, né? O autuado ele vai ter, abre-se um processo Administrativo. administrativo, ele vai ter ali o amplo direito de defesa e do contraditório, vai ter ali os seus 10 dias para Apresentar uma apresentar resposta. uma defesa, né? Uma defesa que vai ser avaliada por nós aqui em Santa Catarina, se a autuação foi emitida pelos Uhum. nossos fiscais. Havendo deferimento, ok, vida que segue. Na maioria das vezes o nosso fiscal não erra, né? Porque é muito óbvio, né? Sim. Ele não, na dúvida ele nem autua, né? Então ele vai quando é bem certo. É muito difícil dar insubsistência de uma auto-infração do Inmetro. Ainda assim, o autuado ele pode, não concordei com o Contraprova. parecer, com a homologação aqui do Sorato e da defesa aqui da Procuradoria Jurídica de Santa Catarina, ele pode interpor um recurso ao Inmetro Nacional, que normalmente, em 99% dos casos, ainda decide conosco, né? Sim. Raramente eles desviam, né? Então, existe todo esse processo jurídico aí que é respeitado, né? Mas eu estava falando isso por uma outra coisa, acho que nós estávamos falando ali, acabou fugindo agora. Mas eu acho que como o Edgar colocou agora, né? E nós, enquanto consumidores, né? O Inmetro é muito limitado, mas o que eu poderia dizer, se o produto tem legislação, ele vai ter que ter o selo do Inmetro, né? Então, tem Uhum. vários produtos hoje que você já vai encontrar no mercado com o selo do Inmetro. Um deles muito consumido, se você vai comprar, por exemplo, brinquedo para o seu filho, não deixa de olhar a certificação do Inmetro. Tá? Aquele selinho, aquela marcação, é um selinho assim retangular, onde você vai ver a marca do Inmetro, aquele I, de um lado, do outro lado a marca do organismo que certificou, que é um organismo acreditado pelo Inmetro, e no meio vai estar lá a segurança do produto, né? Ou desempenho, ou saúde, enfim, meio ambiente, mas no caso do brinquedo é segurança.
o que que aquele selinho significa, né, para os pais aí que vão fazer compras agora, que se aproxima, por exemplo, de um Dia das Crianças ou do Natal, que seja, ele vai olhar justamente aquele selo é uma indicação de que aquele produto passou por ensaios e que ele é seguro. Mas que tipo de problemas pode ter um produto falsificado? Ora, um produto falsificado, ele pode trazer, substâncias tóxicas. A gente sabe que muitas crianças levam o brinquedo à boca, então revestimentos, tintas e outras, substâncias utilizadas num brinquedo que pode, tem uma série de metais pesados que são cancerígenos e que pode trazer sérios riscos à saúde da criança. Brinquedos que respeitar muito a faixa etária de uso, então os pais vão comprar brinquedo para o filho, cuidado, se o brinquedo diz que ele é proibido para 0 a 3, não vai oferecer para o seu filho um brinquedo desse tipo. Ele pode ter peças pequenas que possam vir a ser Cortantes também, né? engolidas, peças cortantes. Na certificação, né, o Arno lembrou bem agora, a certificação tem um ensaio que é o ensaio de queda. O brinquedo é deixado cair numa plataforma rígida por N vezes, para que possa identificar a resistência. Depois de algumas quedas, o brinquedo não pode soltar peça pequena, porque a criança pode engolir. Ele não pode resultar numa aresta cortante, quebrar um Uhum. carrinho que quebrou ali o para-brisa de acrílico, né? As rodinhas não podem se soltar, o narizinho do ursinho não pode descolar com facilidade. São todas peças que podem ser engolidas e causar asfixia na criança, né? Então, isso para dar 2 exemplos, mas tem, ensaio de inflamabilidade. Então, um brinquedo, um ursinho de pelúcia, se você toca fogo nele, se o brinquedo for certificado, aquele ursinho ele não pode propagar chama. À medida que você tira a fonte que causou o incêndio, no caso ali, né, que tocou fogo no brinquedo, ele tem que se auto-extinguir. E aí tem o ensaio de ruído. Antigamente nós tínhamos brinquedo que fazia um barulho que era infernal, aqueles carrinhos de polícia que ficava apitando. Hoje existe um controle e existe uma quantidade máxima de ruído ali, né, medida em decibéis, né, que o brinquedo pode emitir. E por aí vai, tem, estou tentando lembrar de outros, mas são 10 ou 11 ensaios hoje que são realizados num brinquedo e que a partir dali ele pode se tornar, então, ele se torna certificado e ganha não só o direito, mas o dever de ostentar a marcação do Inmetro. Então a gente deixa, né, como dica aos pais para fugir de brinquedos não certificados, brinquedos que não têm essa certificação. E cuidar para que os filhos mais novos não venham a brincar com os brinquedos mais velhos, justamente por causa desse problema, né, de que um brinquedo para uma criança maior pode ser perigoso para um bebê, para uma criança de 0 a 3 anos, né? Algumas dicas que a gente já deixa aqui para os pais na hora da compra, né? Os senhores estavam falando, e a gente já está se aproximando do final do episódio aqui, mas eu acho que tem um ponto que a gente não pode deixar de falar, é que a gente está falando aqui estamos comentando aqui sobre produtos físicos, Sim, né, de fácil identificação sobre, ou não é fácil, né, mas que é possível, né, você ter uma identificação até pela observação, pelo do tato, toque, quem né? é, Né? pelo Uhum. toque. E a questão, né, de pirataria digital. Teve uma notícia recente aí de que alguma coisa que aconteceu lá na Argentina levou à queda de vários Provedores. provedores aqui no Brasil. Como é que se faz a fiscalização, enfim, e como é que hoje, né, o consumidor pode se proteger desse tipo de situação? Legal. Não é um assunto muito forte, eu acredito que está pulsante também, né? O Edgar citou muito bem, na Argentina teve um ato lá jurídico que acabou acarretando com a suspensão de algumas plataformas, eh, inclusive aqui no Brasil, né? E a pirataria, ela tá exposta dentro do meio digital de várias formas, né? Citasse a questão, eh, de estar através do produto físico dentro desses marketplace, né? Sendo como canal de venda, o canal de exposição, mas também temos a questão da contrafação, que é o uso não autorizado do direito autoral perante as obras, quando a gente trata de um canal de streaming, né? São canais não autorizados pelas suas, ou pelas plataformas, ou pelos seus estúdios que produzem, né, aquela obra. E eu acredito que o consumidor, por vezes, tem como identificar a plataforma legítima e a plataforma que ela não é a plataforma lícita para estar utilizando. Às vezes, muitas vezes, é uma tomada de decisão e uma escolha, né? Uma prática. Então, penso que eh, fazer os devidos comunicados às instituições, ou o PROCON, ou a polícia, para que possa estar investigando essas plataformas,
para verificar se é legítima publicar aquele tipo de material dentro dessas plataformas que muitas vezes, vêm de fora, né? A gente não tem muito acesso. Então, eu penso em três pilares. Primeiro, né, é a fiscalização, né, levar até uma instituição que seja responsável por iniciar um processo de identificação e fiscalização, possivelmente contar com o auxílio do judiciário para que tenha uma efetividade maior no tempo para tirar esses produtos, né, tirar esses canais do ar, né? Então a gente tem que ter essa efetividade através de uma velocidade maior para que possa entender que há um prejuízo muito grande a partir do momento que esses canais estão, né, sendo utilizados de forma irregulares, poder chegar à responsabilização das pessoas que acabam colocando esse material dentro dessas plataformas. Então, eu penso que acaba sendo um ecossistema também, né? Por prática, a gente tem o consumo, né? Um consumo muito grande dessas plataformas, mas também eu volto também um pouco mais ali que nós havíamos falado sobre a questão da responsabilidade do próprio consumidor, né? Da educação e de entender que há uma prática irregular que acaba trazendo consequências muito maiores do que só assistir um filme pirateado, né? Isso acaba diminuindo o poder de produção. As grandes empresas, os grandes estúdios, acabam sendo prejudicados a partir do momento que vão investir um recurso significativo para a produção de obra audiovisual, se a gente estiver falando de filme. A partir do momento que o produto dele é exposto de forma gratuita, né, ou de forma com pouca qualidade dentro dessas streams, acaba prejudicando demais, né, a obra, o ativo. Então, eu penso que tem que ter, primeiro, né, uma fiscalização maior para que tenha uma repressão diante desses canais que estão hoje de forma ativa no ar, também tendo uma educação e uma responsabilidade de quem consome esse tipo de produto, né, para que a gente possa chegar na segurança jurídica de fato que a gente encontra. É difícil, é uma missão muito difícil, né? A gente sabe que tem alguns estados que têm o gato net Nossa, de, 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 de grupos aí né, que que acaba depois da barricada ninguém sabe o que é feito, ninguém né? sabe o que é feito e acaba de fato, né, virando um produto. Olha só, a gente está falando de propriedade intelectual, estamos falando de direito autoral, estamos falando de pirataria, estamos falando de concorrência desleal, né, e de Uhum, uma prática irregular que acaba tendo uma influência significativa. Eu penso isso, então acho que é aproximar as instituições de fiscalização, criar políticas, né, efetivas, proativas, aproximar o judiciário. Eu penso que o judiciário tem que estar próximo também dessa inovação, desses novos meios digitais, desses novos ativos digitais que são criados, porque a gente precisa muito da efetividade do judiciário, tanto para processar a questão criminal ou a questão civil, né? Então, o judiciário está conectado, atualizado, é de suma importância para que a efetividade dos atos sejam, né, funcionem. Então, eu penso isso, né? É uhum, uma missão difícil, mas é uma missão que a gente tem que iniciar esse diálogo, não podemos deixar esse diálogo normalizar o diálogo, né? sim. Achar que a gente pode ter esse consumo de forma deliberada, sem qualquer tipo de restrição, mas existe uma dificuldade por conta das plataformas, por conta dos provedores, que às vezes são provedores de fora, que é difícil ter a legislação e atuar perante a responsabilidade solidária também. O mercado ilegal ele tem os seus caminhos, né, doutor Alexandre? Uhum, Ele sempre vai buscar novas formas, né? É aquilo que eu falo às vezes, né? Tu apaga uma luz, eles vão acender outra, né? é, Então, é sempre tem difícil que estar fechando. combatendo, né? E às vezes não é só fiscalizar, né? E a dificuldade maior, no meu entendimento, é ocupar esses espaços. Porque às vezes tu faz um ato, uma apreensão, no outro dia já está regular novamente. Porque é difícil, falta efetivo, né? Existe esse problema também da ausência de efetivo, da questão da prioridade também, às vezes por ser um delito de baixa, né, Uhum, punibilidade, aí a uhum, pessoa, não, a prioridade talvez é nós, ó, vamos botar o efetivo para outras coisas. Então, normalmente, quando há uma repercussão midiática, a gente vê que tem aí sim, né, um envolvimento maior, mas eu acredito que é fiscalizar e ocupar e penalizar.
tem que ter uma pena razoável, porque senão se torna uma Não pode valer prática a pena, né? uma prática recorrente, né? Vale mais a pena do que a consequência se for pego, né? Uhum. Então, às vezes, a gente sabe que nem sempre está lá no meio, né? O negócio é muito, mas lá na ponta, mas a gente tem que começar, né? E eu acredito que um começo a primeira coisa é criar o diálogo, trazer o debate, eh, trazer os agentes que se completam para Uhum. poder conversar sobre isso. Eu acho que ninguém vai construir dentro do campo político institucional a questão da contrafação, da pirataria, da concorrência desleal sozinho. Uhum. Precisamos trabalhar de forma conjunta, os grupos são multidisciplinares e a sociedade precisa estar muito presente dentro desse debate, Sem né? Não dúvida. é um debate somente técnico interno, tem que ir para o campo, né, da academia, das escolas, do ensino, né? A gente precisa fomentar esse debate dentro dos programas de televisão, rádio. Essa iniciativa, ela é muito positiva. Eu sou um cara que acredito muito no futuro, mas assim não vejo esperança sozinho. Acho que Uhum. tem que ter essa participação Trabalho conjunta. conjunto, né? A OAB tem um papel fundamental também. eh, e a gente tem que fazer essas ações para melhorar esse cenário, porque de fato é preocupante, né? A gente nem entrou em várias outras questões que a gente fala de pirataria, do mercado digital, mas acaba acarretando vários outros tipos de problema de cunhos, né, criminais muito mais sérios, né? Uhum. E aí, cada vez mais com a utilização das tecnologias, hoje com a IA, que nós ia conversar um pouco, que é complexo também a questão das contrafações, do uso indevido de obra protegida, enfim, de toda a questão dos ativos de propriedade intelectual sobre essas novas tecnologias. Há uma discussão muito grande de qual é o limite de barrar a inovação, né, barrar esse ecossistema que vem sendo construído de uma forma bem forte com a questão legislativa, legal, né? Eu acredito que tem que ter um debate maior para que os pares, as instituições dialoguem sobre isso, para que a gente chegue, né, em alguns conceitos que sejam produtivos para toda a cadeia de inovação, toda a cadeia industrial, né, e de consumo também que nós temos hoje no Brasil, porque senão vai ficar muito difícil, né? Uhum. Doutor Edgar, ainda nessa pergunta última que o senhor fez, concordo com o doutor Arno. Como é que o consumidor faz, né? Ele está lá diante, né, de uma prestação de um serviço, o consumidor, até mesmo os concorrentes, né, um serviço de assinatura, vamos dizer, assinatura falsificada, né? Ah, Mas, e de novo, né, é um item que não entra na alçada de competência do Inmetro, mas isso é recorrente lá no Inmetro. Várias reclamações e denúncias são de produtos que não nos cabem, fiscalizar, vamos dizer assim. O que que a gente faz? Hoje nós temos no Brasil, graças a Deus, né, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. sim, Ele é bem amplo, bem abrangente, ele foi muito bem escrito e hoje é difícil alguém conseguir escapar do CDC. Só que o Inmetro não é o órgão que aplica o CDC, é o uhum, PROCON. Então, quando o doutor Arno citou o PROCON, uhum, é um grande parceiro nosso, vamos dizer, é o órgão que fecha o nosso escopo, né? Então, a gente fiscaliza ali em torno de 1.000 produtos, mas e os outros 10.000? Os outros 10.000 a gente vai enquadrar no CDC, e aí com a ajuda do PROCON. E o PROCON nos ajuda bastante, né? Então, a gente troca bastante figurinha. As instituições têm que trabalhar em conjunto, né? sim, Eh, eu concordo também, a saída, né, além desses programas de conscientização, divulgação, para que os consumidores cessem, né, quando não tem demanda, não vai ter oferta, então é sim, isso aí. Só que tem que haver o trabalho de coerção punitivo e com penas, mais severas, né? que realmente faça com que o o Contrafator, contrafator inibir a conduta, né? inibir, porque ele diz: "Pô, não está mais valendo a pena, meu produto chega no porto e a Receita Federal já está lá com o Inmetro exigindo uma série de licenças de liberação de importação, não estou conseguindo, não consigo esquentar um O certificado crime não pode frio", compensar, né? e aí ele perde aquele container, ou vai fora ou volta para sabe-se lá da onde veio, né. Então, Sim, tem que haver isso. O Inmetro está em revisão das suas penalidades, né, a lei já estabelece lá de advertência até multa 1,5 milhão, uhum, só que em alguns casos é pouco. pouco. Então a gente está em processo a gente não, né, o Inmetro Nacional está em processo de revisão, para que, no que diz respeito à metrologia legal e qualidade de produto, a gente possa apertar um pouquinho mais. Sim.
Bom, já deu para perceber que esse é um assunto que Vai em longe, né? Vai em longe. apenas um podcast a gente Não não vai esgota, né? conseguir esgotar. Não, A gente já falou mais de 1 hora aqui. Legal, já deu mais E de uma hora. eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o livro do doutor Arno, né, legal, legal. Contrafação de Marca, mas a gente não vai ter tempo aqui. Tem as questões de IA. Então eu deixaria a proposta aqui para a gente marcar Marcamos. uma Marcamos. segunda edição O deste Imetro estará podcast, junto. para a gente poder aprofundar um pouco mais Legal. esse debate. Então, né, pelo adiantado da hora, a gente precisa encerrar o nosso podcast. Eu passaria primeiro a palavra ao doutor Arno para fazer as suas ponderações finais, Serei breve. e depois ao doutor Sorato aí também para fazer as suas Serei considerações breve. finais. E deixamos aí né, uma agenda prévia aí para o ano que vem, a gente voltar e terminar esse assunto. Legal, doutor Edgar. Eu saio daqui muito feliz com essa conversa, com essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre direito da inovação, propriedade intelectual e combate à pirataria. Sou um advogado atuante, né? Sou um pesquisador também, gosto muito dessa matéria. Hoje tive prazer de aprender um pouco aqui com o doutor Alexandre também. Acho que esses espaços são espaços necessários, né? Queria agradecer à OAB, em nome do presidente da OAB. Queria agradecer à nossa comissão também, ao doutor Fernando Miller, doutor Hugo Leitão, todos os membros pela participação. Acho que é um assunto que é muito amplo, mas a gente consegue trazer um pouco do diálogo, né? Passaríamos muitas horas porque ele tem várias ramificações que acabam nos levando. Mas é isso, sem muitas delongas, te agradecer a todos, né, os ouvintes, os espectadores. Espero que gostem desse material. É uma pequena provocação, né? Façam parte, os colegas e as colegas da nossa comissão. A comissão está aberta, recebendo novos membros, né? Basta entrar em contato com a coordenação das comissões ou através do site da OAB ou também através dos canais oficiais da OAB. Nós temos um perfil no Instagram, onde são divulgados todos os nossos eventos, as nossas lives, os nossos anúncios, né? Então, quem tiver interesse de participar será muito bem-vindo, né? Temos ações já programadas para o semestre, para o ano que vem, né? Então, estendo esse convite a todo mundo e agradeço também ao doutor Alexandre aqui, em nome da comissão, pela participação, por essa aula aí. Muito obrigado. Ok. Doutor Sorato. Doutor Edgar, agradecer também aí o espaço, né, no podcast, dizer que o Imetro é parceiro para próximos encontros. Até eu diria que, como a gente tem um público mais voltado aí para a advocacia, né, a gente pode sim tratar de temas como, por exemplo, o processo administrativo do Imetro. O que eu percebo lá ao longo desses anos, né? Eu tenho quase não, já deu 30 anos de carreira até, né? O tempo passa, a gente não se percebe, né? Eu percebo que as empresas são autuadas, a maioria deixa correr o processo à revelia, são multadas ao final do processo com a multa maior que se tem, porque, né, tu não entra nem com uma defesa. Hum. Então, assim, tem um nicho aí importante de atuação para os advogados de Santa Catarina, que é ajudar as empresas a apresentarem uma defesa robusta, uma defesa que possa fazer frente à autuação, para que o autuado possa, pelo menos, né, exercer o seu direito e eventualmente pode até conseguir uma advertência ou uma multa de pequeno valor, né? Porque a gente percebe que as coisas, né, as empresas, principalmente micro e pequena empresa, elas não se preocupam, elas recebem a autuação e acham que vai ficar por aquilo ali mesmo, e o tempo passa, daqui a pouco chega a multa, né? Então, tem um nicho importante aí para os advogados, a gente pode usar isso como tema para o próximo podcast. E, por fim, agradecer também aí, pedir que o doutor Arno transmita os agradecimentos meus do Inmetro, né, ao presidente Fernando da comissão e também o vice-presidente Hugo, né, com quem eu tive o prazer aí de dividir já outros podcasts, salvo engano foi São Paulo, não sei, eu estava até em Porto Alegre, mas a gente fez por videoconferência, ficou muito, muito legal também. E agradecer aí pelo convite e o espaço e toda a audiência aí do podcast do OAB. Obrigado, doutor Edgar. Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer, então, doutor Arno, doutor Sorato, né, por terem parado com as suas atividades e terem vindo aqui discutir esse tema tão importante, tão relevante com a advocacia catarinense. Deixo um agradecimento à nossa equipe técnica que está nos acompanhando e o último agradecimento especial sempre fica aos nossos ouvintes e espectadores, Verdade. porque afinal de contas o trabalho é feito para eles. Então, agradeço a todos, um grande abraço e deixo o convite aí para a semana que vem, um novo podcast aqui. Um grande abraço e até lá.